Olá pessoal, excelente dia. Acabei de finalizar um atendimento e nesse intervalo entre o próximo, eu venho aqui para poder ressaltar uma coisa que eu disse para vocês ontem no compromisso que eu fiz em falar sobre os transtornos mentais, né? Então eu dei o título ali, Transtornos Mentais, um compromisso. Em um momento do vídeo eu falei sobre os registros traumáticos que muitas pessoas, né, elas podem ter e como esses registros traumáticos eles influenciam na personalidade da pessoa. Eles podem alterar a maneira da pessoa sentir, a maneira dela pensar, a maneira dela agir, e muitas pessoas passam por isso. Então tem pessoas que às vezes se identificam com um estado da personalidade dela que muitas vezes foi gerado e está sendo motivado, né, por um registro traumático. E em todo momento, quando dentro do processo hipnoterapêutico a gente está lidando com uma investigação, porque o meu processo hipnoterapêutico eu compreendo assim, né? Eu ajudo os meus pacientes a investigarem onde está a raiz para determinado problema. E tanto eu quanto eles, né, teremos a oportunidade de compreender que um registro traumático ele pode causar muitas alterações na sua personalidade, no seu modo de pensar, de agir, de observar, como disse. E é lindo, é muito intenso. Só as pessoas que sentam aqui, as pessoas que entram neste ambiente, né, que se permitem, né, que se abrem a esse processo, sabe o quão intenso o quão desconfortável mas o quão libertador é. Porque só neste momento você passa de fato a compreender, né, o que de fato é seu, o que foi gerado e o que foi identificado. E ali, depois que é ressignificado, depois que a gente ressignifica, você tem então autonomia para você ser a partir daquilo que você de fato é e não a partir daquilo que foi gerado, experienciado, na maioria das vezes na infância e em outros momentos, porque acontece também um processo de somatização com aquele registro traumático. O que eu tenho para dizer dependendo do que você passou na sua vida, dependendo das situações, né, que você possa ter experienciado, o caminho não é de se fechar, né? Então tem pessoas que elas experienciaram alguma coisa, né? E quando elas estão frente, por exemplo, ao relacionamento, muitas pessoas se fecham a uma oportunidade de serem amadas verdadeiramente, de serem cuidadas, de serem bem tratadas. Tem pessoas que têm dificuldades de serem cuidadas, não só por uma pessoa que está no relacionamento amoroso com ela, mas também pelas pessoas que estão próximas a ela. Às vezes a pessoa é mais fria, às vezes a pessoa é mais seca, às vezes ela não consegue demonstrar emoção. Às vezes a pessoa não consegue chorar, né? Então expressar as suas emoções, porque às vezes ela acha errado, às vezes ela subentendeu que isso é um sinal de fraqueza em algum outro momento lá, dependendo do registro, né, que a gente esteja falando, ela teve que segurar, ela teve que reprimir aquela emoção, reprimir aquele choro. Então, tenha atenção para com você, compreenda se tem alguma coisa na sua vida que de alguma forma faz você se enrijecer, ficar rígido, rígida, resistente, né, inflexível. Você precisa de dar uma atenção maior a isso. Muitas vezes é isso que pode ser alimento para o seu quadro depressivo, às vezes é isso que pode também fomentar ali a sua ansiedade, uma insegurança, a baixa autoestima. Então, quando a gente começa a resolver, né, a investigar esses registros traumáticos, a gente começa de fato a tratar questões emocionais, sentimentais, que precisam de ser tratadas. E na maioria das vezes essas questões elas estão onde? Na mente subconsciente. Dentro do processo hipnoterapêutico, né, do processo terapêutico que eu realizo, a gente investiga, né, essas informações para de fato tratar a raiz desses problemas e a partir de então a pessoa seguir, né, com maior bem-estar, uma maior uma autopercepção sobre si mesmo, porque às vezes acontece uma deturpação dessa autoimagem
e também que o modo de sentir, o modo de pensar e de agir, ele se altere de forma muito positiva, né? E se você observa uma pessoa de fora, seja um amigo, seja um parente, seja um conhecido e etc., e você vê que essa pessoa ela se fecha, né? Ela não se permite a vivenciar uma história diferente daquelas passadas. A pessoa ela se coloca muito inflexível, muito rígida, muito resistente a algo, né? Ela não se abre, né, de fato, para poder experienciar algo que é algo prazeroso, que é algo diferente do que a maioria experiencia. Quando a gente fala maioria, a gente precisa de entender que nem todas as pessoas estão vivenciando processos de autoconhecimento dentro do consultório, que nem todas as pessoas vão ao psiquiatra para tratarem as questões da mente, que nem todas as pessoas leem livros, né, se automotivam, que nem todas as pessoas têm autorregulação, que nem todas as pessoas participaram de um processo de autodesenvolvimento, onde elas foram tratando, né, as suas questões pessoais, se acolhendo, reconhecendo que certas dificuldades elas são oriundas do que ela vivenciou na infância. Do momento do nascimento até o 8º ano ali, né, 7º, 8º ano, a nossa mente subconsciente ela está registrando todas as informações que a gente tem em contato, todos os eventos, circunstâncias, e a gente vai assimilando as coisas. E às vezes a maneira da gente assimilar não é que é errada, mas não expressa o real sentido daquilo que foi vivenciado. E muitas vezes sim, às vezes aquela situação foi uma situação agressiva, foi uma situação de invalidação, foi uma situação de abandono, de rejeição, mas outras vezes não, é só uma assimilação pela pessoa não ter os filtros que ela tem na fase adulta. Então, saiba que a gente precisa sim de dar atenção, né, de dar atenção a esses nossos os bloqueios, aos medos, às inseguranças, e é por isso que muitas pessoas aí fora elas têm dificuldade de se aprofundar em conversas profundas, aprofundar em relacionamentos, porque quando você vai para esse lugar, você começa a se permitir e a se autoconhecer, né? Então você vai ter que falar sobre questões, muitas vezes que são questões desconfortáveis, delicadas. Essa é aquelas questões que você está tentando, de certa forma, proteger, vamos dizer assim, que você não está querendo olhar para aquele lugar para resolver, para poder tratar. Se você, dependendo, estiver numa situação, numa relação, e você se demonstra ser mais frio, mais seco, às vezes você, ao ter isso questionado, você precisa de observar de onde aquilo está vindo. E será que eu quero de fato observar? Será que eu quero ter consciência sobre isso? Será que eu quero tratar isso? Então a pessoa começa a levar como se aquilo fosse realmente da personalidade dela e está tudo certo e está tudo bem. Só que isso vai causar prejuízos, né, em várias áreas da vida, porque não altera só a maneira dela sentir, pensar e agir no campo do relacionamento, mas no profissional, vai espelhar uma baixa autoestima, uma insegurança em várias outras áreas da vida, no modo dela se sentir, dela ser, dela agir, dela pensar, né? E então é isso. Acolham as questões de vocês, as questões pessoais, e para que vocês possam aí, de fato ter uma compreensão maior sobre si mesmos.